Aí quem conseguiu ler o restante da apostila? Adilton, a gente já está gravando? Muito bem. Quero já agradecer a Adilton aí pelo benefício que está fazendo, tanto no meu canal, tá? Quantas pessoas aqui conseguiram entrar lá no meu canal para dar algumas aulas? Pois é, mais de meia dúzia, isso é muito bom. Tanto aqui quanto também ajudando os outros povos, para o pessoal que eu só estou gravando aqui, então os outros também não participando também. Sim, quantos conseguiram ler o restante da apostila? Não, o restante, tá? A priori, né? O finalzinho. Quem conseguiu ler? E toda. Por isso que eu não arrisquei, né? Não devia ser menor. A proposta de hoje, eu falei que era para que todo mundo concordasse, é que nós iríamos fazer um debate aberto. Por que eu uso essa metodologia no final? Porque ela é de maior benefício de fixação do aprendizado. Porque você tem o direito não apenas de ouvir ou de perguntar, mas tem o direito de debater, de conversar, de questionar, de ouvir o outro falando, e isso ajuda, entende? Nossa última aula hoje, ela precisa ficar na cabeça, né, de quem continua. E qual era a proposta? A princípio ele ia finalizar o restante da apostila e abrir o debate com ela no geral. Então aí você tem o direito de começar a fazer as perguntas desde o início até o final. Um pergunta, outro responde, outro questiona, e aí a gente vai fazendo a aula dinâmica nesse ponto de vista. Concordam? Então vamos lá. A última aula nós paramos onde? Você consegue canalizar aí? E quantas pessoas deram uma olhadinha aí nesse ponto 6 para ponto 9? Ponto 9. Que aí eu só tenho 2 capítulos aí, 9 e 10. E depois a gente volta para fazer um debate aberto e ver o que é que ficou na rede da aprendizagem. Ok? Eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou abrir aqui 2 minutos para você vasculhar o 9 e 10. Tá bom? É muito tempo. 2 minutos tá bom? É muito. Não responde porque tá bom, né? Então dá uma olhadinha aí no capítulo 9 e dá uma olhadinha no capítulo 10. Eu acho que aqui o som fica mais gostoso. Eu acho que eu vou ficar aqui nesse ponto. Pronto? Não, já abriram, né? Se já abriram, para a gente começar a contar, né? 9 e 10. Porque na verdade, é como eu falei, se a gente faz isso em casa, agora você teria a autonomia de questionar, perguntar e entender. Não, você tem que ter uma olhadinha. Se alguém já puder fazer um questionamento aí, a gente fala, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou sintetizar o ponto 9 e sintetizar o ponto 10, para depois a gente abrir um debate aberto, porque para a gente ter uma melhor aula de avaliação processual, a gente precisa comprovar o desempenho de cada um, né? Então, tem pessoas aqui que se sentem tímidas. Uma meia dúzia aí se sente tímida, né? Não é assim, irmão? Pois é. E o que é que acontece? Essa é a hora de você ser curada, né? Ter a coragem de falar, a coragem de questionar. Porque se você não se esforçar, a timidez domina você em vez de você dominar a timidez. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, talvez mais tímido do que o mais tímido que aqui tem. Mas eu estou aqui, acreditando que não sou tão tímido para poder estar aqui. Entende? Pode perguntar.
Oi? Pode. Eu achei um pouco latim, justamente caindo nesse pela pelo certo, digamos assim, não tem muito fluxo, porque ele tem justamente essa situação. Por que justamente caiu no nome disso? Porque na verdade ela teve sua oscilação, né? Hoje é chamada uma língua morta. Mas o que é que acontece? Na época em que a Septuaginta foi composta, o grego estava no auge, porque todos queriam que o grego fosse conhecido. Com o passar do tempo, veio-se perceber um terço dos judeus estava no meio, tinha o domínio do grego. E o que é que acontece? Quando surgiu a Vulgata, ou seja, a primeira tradução latino, que era do latino antigo, lá 160, 160 depois de Cristo, estava em auge. Só que com o passar do tempo, eles fizeram o mesmo que fizeram com o grego, fizeram também com o latim, quando fundaram Roma e começaram a centralizar o Evangelho. Então, o latim começou a subir. Na proporção que ele ia subindo, o grego ia ficando em desuso. Então, por isso que veio a necessidade da Vulgata de Jerônimo. Ok? Com o passar do tempo, aí houve-se uma oscilação diferenciada. Só a católica, né? Porque era importante para a católica, uma vez que eles fundaram Roma, né, e centralizaram como se fosse a capital religiosa. Até o idioma é próprio, e a partir daí as coisas foram seguindo nessa direção. Com o passar do tempo ela perde, e aí, nós tivemos algum tempo atrás, nós tínhamos a nossa língua, quer dizer, a língua mais predominante, chamada universalmente predominante, qual era? Quem lembra? Quem tem mais de 15 anos talvez tem? Aqui, nas Américas. Tem? Quem é espanhol? Já foi espanhol. Já foi qual também? Já foi francês. Depois passou a ser inglês. Tá? Hoje não é tanto inglês. O inglês já foi há algum tempo atrás, ele já foi em maior exigência. Agora ele já está abrindo espaço de novo para o espanhol. Entende? Então são essas demandas oscilantes que fazem essas diferenças. Então o auge aqui era o inglês há um tempo atrás, mas já há 40, 50 anos atrás, o que estava em alta era o francês que dominava. E aí as coisas foram 50 anos por aí. Sim. Então tem esse diferencial. Então vai se oscilando, né? Então o espanhol, quer dizer, o latim teve duas oscilações. Teve superando o grego, depois ele sobe e depois hoje é uma língua morta, não se fala mais nisso, assim como é morta algumas dos idiomas que escrita da Bíblia, mas a Bíblia continua sendo viva. Eu estava ministrando ontem aula, estava falando sobre a importância da Bíblia no contexto da sua autoridade espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia, vocês acham que a Bíblia é um livro místico? Sim ou não? Sim. Quantos acham que é? Levanta só para eu ter uma ideia. Tem gente que está se perguntando o que é místico, né? Eu ouvi o pensamento. Quando a gente está comentando o Novo Testamento, a gente tem um confronto sobre isso com relação aos evangelhos, né? Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos chamados também de biografia, a gente divide em 2 grupos, e um grupo a gente chama de evangelho, quem lembra?
sinótico, que é ponto de vista comum, citei isso na primeira aula, e o evangelho místico. Qual dos evangelhos é o místico? João. Desde que eu citei isso na primeira aula. João. Não tem informação demais? João. Quais? Qual ou quais? João. Tem meia dúzia acanhado, desconfiado, e o restante nem arrisca. O livro de João é um livro místico. O senhor falou isso aqui, né? Falei na primeira aula. É um livro místico. Olha que eu falei, só fazem 4 semanas. Já esquecemos. Meu medo é daqui a alguns meses vocês nem se lembraram mais de mim. Mas a questão aqui não é. Esse místico não vem de coisas ocultas ou magia, vem coisas sobrenaturais. Né? Não é ligado ao misticismo, mas ao misterioso. Ok? É ligado ao misterioso. Porque ele trabalha muito com a esfera espiritual. Então, mesmo sendo material, ele ministra na esfera espiritual. Por isso que ele é chamado de místico. E a Bíblia, no contexto geral, ela é mística. Porque ela não, em hipótese alguma, ela pode ser vista de forma secular. Até os pontos que aparentemente parecem neutros, como os livros históricos ou as expressões isoladas do próprio homem lá em Cântico dos Cânticos ou Eclesiastes, aparentemente neutros, mas eles têm uma mistificação muito forte pelo fato de ter a influência e a permissividade divina para a escrita, né? Nós sabemos que a Bíblia ela tem a inspiração. Moisés, quando Moisés escreve, ele escreve com as informações que ele recebeu de homens livres que passaram para ele, uma parte, e outra parte ele escreve com inspiração de revelação. Porque tem coisa que Moisés escreveu que ninguém tem a menor ideia, só Moisés. Né? Vocês estão com a cara assim que não sabiam disso? Não é verdade? Coisas que só Moisés. Ele está falando de particularidade de Adão e Eva. Primeiro casal, muito tempo antes dele. Quando o próprio Ezequiel fala sobre os carros, as avenidas, até sobre o povo, ele fala naquela época, coisa que ele nem estava entendendo. Que aí já é para o futuro. Mas com relação ao passado, entende? Não tinha nenhuma informação sobre isso e ele, por ato de revelação, ele escreve isso aí. Tá? De igual modo, ou seja, no geral, dá-se uma ideia de que existe mais detalhes na revelação do passado do que na revelação do futuro. Se nós olharmos para as revelações futurísticas ligadas às ideias apocalípticas, elas não trazem, ela traz mais símbolo. Por que o passado é mais detalhado? Veja que coisa interessante, e como a Bíblia é misteriosa. O passado você não altera, ele te dá detalhes porque ele só vai te enriquecer a informação. Se ele dá detalhes do futuro, iria gerar um monte de situações, porque ia haver muitas conjecturas paralelas para entender o que vinha no futuro. Então, o que é que acontece? No passado ele dá detalhes, no futuro ele dá símbolos, que é para você ir assimilando aos poucos, né? E percebendo que as coisas vão clareando de maneira bastante paulatina. Sim. Mas eu digo assim, um ponto alto, né? O máximo dele foi o passado, porque o futuro ou o próprio presente. Ok, vamos lá. Você esqueceu que tem que fazer o debate, né? Diga aí, Rafaela. Deixa eu dar uma dica, não esquece não. Já que a gente vai trabalhar no debate aberto, seria bom que você se concentrasse no início para não ficar muito. Porque eu não tenho muito problema, eu tenho um problema, mas não tenho muito problema de falar de forma aleatória. Mas eu percebo que alguns alunos têm dificuldade de acompanhar de forma aleatória porque eles precisam aprender uma sequência. Se você antecipa alguma coisa, tá? Aí ele fica confuso, porque ele acha que tudo vai acontecer de forma sequenciada, de forma crescente.
Então começa pelo início e aí a gente vai avançando, mesmo que não seja necessariamente preso ao início, mas que não fique muito distante do que a gente pode acompanhar. Diga aí, Rafael. Em relação ao texto de parágrafo da Bíblia, eu fiquei uma dúvida, porque ele dá um exemplo do Salmo 2, né? Aí ele diz que tem 5 parágrafos, só que tem 12, né? Na Bíblia tem 12 parágrafos. Aí depois ele vem explicando, né? Junta 3 parágrafos em um só. Mas eu queria entender assim, o porquê. Por que colocaram 12 se tem só 5? Essa questão ela é muito oscilante, porque se você pega uma Bíblia de estudo, que elas são chamadas, a gente chama isso de Bíblia esboçada, cada um fazia um esboço diferente, entende? Então você tem a ideia central e você tem as ideias associadas, então pode haver essas oscilações, que é a mesma questão que aconteceu com a mudança de capítulo, com a colocação de capítulo ou de versículo. Mas todas vão ver os outros versículos? Na ideia original, sim, mas na ideia aleatória progressiva pode oscilar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você pega uma Bíblia aí, Salmo 22. Você vai pegar Salmo 22, vê se alguma Bíblia aparece sem epígrafe, só para você ter uma ideia. Diga lá. A sua tem epígrafe? Não. Só tem? Então, no Salmo 22 tem epígrafe? A minha tem. Qual é a sua epígrafe aí? O Messias sofre, mas triunfa. Sofre, mas triunfa. Alguma outra tem parecida ou diferente dessa? Quem é a sua diz? Sofrimento e vitória do Messias, a sua? O Messias sofre, mas triunfa. Relativo. Mais. Arrependimento e esperança. Arrependimento e esperança? 102? No Salmo 22. Tá. Diga lá. A música, segunda melodia, nossa da manhã. No Salmo 22, Salmo da Cruz. essa Bíblia é católica ou é protestante? Oi? Diga tudo aí, que Bíblia é essa? Thompson, tem que tirar o chapéu. Mas a epígrafe, você está na epígrafe do Salmo, mas existe uma epígrafe antes desse ponto? Não existe. Viu a diferença? Porque abaixo daqui, o mestre do canto. Mas pelo que ele falou, no dele não tem epígrafe. Só tem o endereçamento do Salmo. Salmo da Cruz. Hein? Salmo da Cruz. O Salmo da Cruz, veja a diferença. Entendeu a questão? Então cada um vai ter uma visão diferente. E tem Bíblia que pode não ter isso. Então essas divisões você tem as divisões da ideia original e tem as divisões da compreensão e exposição. Ok? Sempre a gente acostumou os capítulos vai ser aqui acompanhando. As mais novas agora termina aqui o versículo, hoje já vai dando o sequencial sutil. Eu expliquei isso aí na aula anterior. Eu acho que eu expliquei o que são os textos parafraseados. Eu acho que eu expliquei aqui, mas eu vou falar. Se eu falei, eu vou falar de novo. Vou falar de novo. Existe um método de interpretação, de tradução, melhor dizendo, de tradução do texto, que ele pode ser traduzido. Preste atenção que de repente alguém pode perguntar isso a vocês outro dia. Tem a tradução por palavra por palavra traduzida. E tem a tradução da ideia. O senhor falou isso. Eu falei isso. Tem a tradução da ideia. Na tradução de palavra por palavra vai bater o significado correspondente. Na tradução da ideia pode mudar muita coisa. O que não muda é a essência. Mas as palavras podem ser trocadas, o entendimento pode ser diferenciado. É tipo essa epígrafe aqui, né? Que fala o Messias sofre, mas triunfa. Ela fala o Salmo da Cruz, no final é a mesma coisa. Isso. Que aí ele titula pelo entendimento da ideia, que pode ser oscilante. Então, quando você pega uma Bíblia, que você tem, eu falei isso até apresentei a questão da métrica, né? Pela métrica da poesia, dos hinos, dos poemas.
Você pega um texto sagrado e você vê que tem um espaço no início da primeira margem, tem lá um número do versículo, sei lá, 13. Só 13, tá? Não pensa mais nada sobre isso. Aí você tem a sequência daqui um pouquinho, o 14, 15, 17, pode estar pelo meio, aí lá na frente aparece o outro. Aqueles versículos que estão no meio, eles foram traduzidos aí na ideia. Então, se você, por exemplo, quando eu falei aqui como a gente pode melhorar a nossa leitura bíblica, é esse entendimento. Então você vai ler um versículo, o versículo está dentro de um espaço como se fosse um grande parágrafo. Então eu leio aquele texto, mas eu quero ter uma compreensão melhor, eu não preciso nem usar os recursos da hermenêutica. A hermenêutica, se você não usar, não entender, você lê os textos anteriores. Mas nesses parafraseados, já tem o entendimento dos textos anteriores. Aí você vai lá para onde o versículo fica na margem e segue a leitura até embaixo. Eu falei aqui que alguns versículos, em algumas Bíblias, a letra está maiúscula e em negrito, que aí ela não sai do lugar, mas corresponde que ali inicia-se uma outra ideia. Então, em cima disso, as parafraseadas, os versículos estão dentro dos textos, que diz que todos aqueles versículos ele está ligado à mesma ideia, desde o versículo lá na frente, da margem, e finaliza o próximo versículo que vai para a margem. Uma certa confusão, porque aqui fica muito mais tranquilo você fazer uma leitura. Depende, o tranquilo é relativo, porque na verdade aí fica tranquilo pela marcação e fica confuso pela demarcação da ideia. Você entendeu? Deixa eu fazer aqui uma comparação. Vamos lá. Romanos 11:33, vamos estar na memória do que eu quero. Para a gente fazer uma comparação aí. No caso de mim, como no caso aqui, no segundo, ali tem a continuação, mas justamente como essa aqui é uma versão de uma abaixo do outro, ele corta no segundo e já amarra. Exatamente. Vai para o outro quando a ideia é para continuar. Aí o que acontece? O versículo pode terminar normalmente o versículo final não termina com ponto. Ele pode terminar com vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, normalmente, quer dizer, raras vezes ele termina com 2 pontos, mas normalmente é com ponto ou ponto e vírgula. Aí você vai lá para outro versículo como se fosse outra ideia, mas na verdade ele faz soma-se ao anterior. Como é que tá na sua Bíblia aí o Romanos 11:33? Tem alguma epígrafe aí? Hino da adoração, alguém falou alguma coisa diferente de hino da adoração? Exaltação da sabedoria de Deus. Como é que é no seu? É maravilhosa sabedoria. Maravilhosa sabedoria dos ensinos divinos. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Entendeu? Um monte de informação. O senhor não tem nada. Mas não troca a Bíblia não. Ela pode continuar com ela. Eu vou dar. Então o que é que acontece? Mostra a tua Bíblia aí, levanta a Bíblia para mim. Aponta onde é que está, só para eu ver a configuração. Ok, tira a mão agora. Certo. Agora, mostra a sua Bíblia aí, irmão. É a Bíblia não? Ah, é não? Mostra aí a sua. Mostra onde é que está, só para eu ver. Ok. Mostra a sua. Não tem nenhuma diferente que eu queira. Tá bom, mostra a sua. Não tem nenhuma diferente. Como é que está a sua? Aqui, veja. Como é que está? Não, é porque aí é pequena promessa. Não está. Eu tenho que usar outra estratégia. Essa não bateu, não. Mas a questão é a seguinte. Mas você percebeu que alguém falou em hino? Hino. Observa que poderia ser considerado também como um salmo, mas está dentro do texto. Então, algumas Bíblias modernas, esse texto desse hino vai estar seguindo a métrica, parecido com a harpa que a gente falou. Lembra quando eu mostrei a harpa aqui no outro dia? A harpa que segue as linhas e a harpa que corta e se mantém na regra
de 4 estrofes ou duplo, né? 4 duplo ou por aí. Você não tem uma estrofe com 3, outra com 2, não. Ou tem 4 em todas, ou tem 6 em todas, ou tem 8 em todas. Essa é a regra. Então você pega um hino desse, você vai entender que ele vai estar justificado como que no centro, né, do texto, e ele vai estar com folgas ao lado, para mostrar justamente a formatação da métrica, dizendo que aquele texto ali é um hino, é uma poesia, é um texto diferente. É em cima desse ponto que os versículos também podem sair do lugar. Entende? Eu tenho em casa uma Bíblia, quer dizer, um escrito, né? É chamado Bíblia em Versos. Eu esqueci, poderia agora teria trazido para vocês verem. Ele mostra que se a Bíblia fosse escrita de forma poética, como ela seria poética, seguindo a nossa métrica, como ela seria escrita. É bem interessante, porque ela traz o que nós não temos na Bíblia hebraica, na poesia hebraica. Na poesia hebraica você não tem métrica, não tem rima, eu já falei isso. Então o que ele faz? Ele pega o texto e traz o texto bíblico para dentro da nossa métrica. Aí ele vai lá mostrar as rimas, né, como seria ela se fosse escrita no nosso estilo. Não sei se isso ajuda. Não precisa dizer isso em texto, né? Não precisa pregar sobre isso, porque aí vai confundir. Será que houve alguma preocupação? Eu sei que é uma Bíblia dessa grossona. E aquela Bíblia ela vem, houve uma redução totalmente. Será que houve alguma? Não, é porque a redução é muito variável. Reduz pela textura do papel, gramatura do papel, tem papel mais fino, mais grosso. As fontes são diferenciadas, entende? É mais por isso. E também, em alguns aspectos, a formatação. Né? Às vezes, se você tem um texto que segue a métrica, você tira por isso. Você pega uma harpa que está dentro da métrica, ela tem mais folha do que a outra. Então, é mais ligado a esse ponto. As provas serão objetivas. Oi? A prova vai ser, eu vou fazer com vocês diferente. A gente vai trabalhar, vai tirar todas as possíveis dúvidas. Depois, gravado, a gente vai lá no finalzinho, vou dar uma revisão mais aprofundada. Aí você vai ouvir de novo, se não quiser. Se quiser, você já memoriza a aula de agora. E depois, amanhã, possivelmente amanhã, eu solto a prova online e ela fica lá esperando você. Aí você dá uma relida para quando abrir, já abrir respondendo. Online. Porque a gente aproveita agora, não é melhor do que aplicar a prova aqui? É ou não? Porque se não for, aplica ela agora, já já. Eu acho que é por isso que foram lá para trás, né? Acho que acharam que ia ter prova hoje. Será que esse pessoal aí de trás estão pensando no alto mar para pescar melhor? Brincadeira. Bom, gente, então aí você faz isso, você dá uma revisada, porque quando você abrir, já vai abrir respondendo. Então é bom que você esteja atento a isso. Inclusive eu pedi para o pessoal ouvir a nossa aula de agora. Ela vai ficar dias aberta. Só que quando você abrir, você não tem como estar abrindo e fechando. Vai ficar? Não, ela vai ficar disponível até no sábado. Entendeu? Você dá uma repassada, depois vai lá, abre e dá as respostas. Ok? Eu vou ter que ver isso com a equipe técnica. Tá? Mas é bom que abra e já faça a resposta. Porque pode acontecer, eu não sei, posso ter, não pode acontecer de você fechar, mas aquelas que você deu já permaneceram. Eu vou tirar essa dúvida lá. Porque não, vai ser no grupo, a gente só no grupo, tá bom? Ela é online, porque na hora que você estiver respondendo, eu e a turma técnica da Xeré vai estar vendo quem está respondendo e o que estão respondendo. Só a gente só não vê vocês, né? Se não quiser. Se quiser, você já deixa a câmera aberta, é brincadeira. Oi? Essa prova vai fazer onde? Que canal é? Não, ela só dá no grupo, você clica lá e ela tem que ter internet e ela faz a prova online. Ok. Vamos para o mais. Aonde?
Pastor, é objetiva ou subjetiva também? A prova. Ela, como é online, ela precisa ser objetiva, tá? Então vai ser. Mas eu tenho um item lá que é também uma resposta pessoal que você vai dar. Se é objetiva, é só de É tudo assinalar. fácil, não tem nada, não tem nenhuma dificuldade não. Mais ou menos quantas perguntas? Vai ser mais ou menos 10 perguntas. E você dá mais ou menos 10 respostas. Tá bom? Ou seja, Não só. tá difícil, eu já falei na outra aula, não tá difícil, até eu tiro 10. Então... Ou seja, só assinalar, né? Só de assinalar. Oi? A média é 6, tá? Então, se tiver dúvida, não. Gente, vamos voltar. Cântico dos Cantos, capítulo 1. Só para a gente ver se eu consigo o que eu quero. Ela pode pegar a sua, viu? Cântico dos Cantos, capítulo 1. Dá uma olhada como é que está aí a sua Bíblia. Ó, então, por que eu estava pensando em fazer um debate? Porque você vai abrir a apostila e vai, o que tiver dúvida, você vai responder, você vai perguntar. E quando você pergunta, outro aluno, evidentemente, responde. Então, o que responde aprende e o que ouve aprende, e eu fico somente observando. Olha lá. Achou? Achou o Cântico dos Cânticos? Vê se tem alguma formatação diferenciada aí. O texto se parece com os outros textos da Bíblia. Sim, eu quero saber se está diferente. Aí a dele está diferente. Ele está dizendo aqui que é como se fosse uma harpa. A sua, cara, mostra a sua aí. Estou vendo, já vi. Não, abre o capítulo 1 do Cântico dos Cânticos. Você está vendo que o texto é diferente de um texto comum? Na de você aí, na vírgula sua aí aparece coro, esposo, esposa. Isso, noivo, noiva. exatamente. Aparece? O seu não aparece. Separado por personagem, né? Ok, tem que entender. Eu estou respondendo aquela pergunta. Por que da separação, por que dos textos, tá? A questão da métrica. Por que isso aí? Porque aí eu vou falar rápido, porque isso é da disciplina que vocês vão ter lá na frente, que é livros poéticos, só para você entender a Bíblia nesse contexto. Porque aí, primeiro, é um livro mais de louvor. Mas a questão é que isso aí é como se fosse, lembra aquelas cantatas de Natal? Que são várias cenas dentro de um bloco de apresentação? Né? Aí é chamado parecido com outra linguagem. Diga, Flávio. A curiosidade não se conhece, não é ainda o assunto. O livro de Jó. Não faz isso. Viu? Eu gosto muito de você, tá com uma camisa bonita. Viu? Depois a gente fala. Né? E pelo visto de outras pessoas vai ter a segunda pergunta, que vai levar para a terceira. Ó, aí vai que tem uma dessas que eu não respondo. Aí vai ela no meu filme. Oi? Você não queria um debate? Não, mas no debate não é esse, né? Não, mas é porque ele Então, fez uma pergunta que saiu do que ele estava falando. Um cântico que é formado, Rafaela, com 5 poemas. É por isso que na Bíblia original, na sua Bíblia aparece aí cantares. Quantos aparecem cantares? Pois é, aí quando vai para o original e encontra na Bíblia hebraica, percebe que não é cantares de Salomão, porque não é pluralizado. A ideia é singularizada. É um canto só. É só um cântico aí, não são vários. Entende? Então, quando foi lá direitinho, perceberam que não era vários cânticos, é só um cântico com 5 poemas. Aí na tradução se confundiu os poemas com os cânticos. Então Salomão escreveu 1005 cânticos
1.005 cânticos. Quantos deles tem na Bíblia? Rapidinho aí, só para a gente ter uma ideia. Dos 1.005, quantos cânticos tem na Bíblia? 8. Alguém disse 8. Rapidinho, só para a gente sair desse ponto que não tem nada a ver com a gente. Tem 30. Quantos? Mais? 8 já foi dito. Quantos mais? Tá bom, então tá difícil responder. Um cântico só. Dos 1.005 só tem um. Que é esse? Que é esse que você está olhando agora. Por isso que não é Cantares de Salomão. Não são vários cânticos. É o Cântico dos Cânticos de Salomão. É o melhor de todos. Ok? Sai daqui que não tem nada a ver com a gente. Se perguntarem, faz conta que não ouviram ainda. Vai que o professor seja outro, e aí ele vai dizer o que eu já disse. E vai que seja eu, vou ter que repetir o que já falei. Fica complicado. Não, a gente sai desse ponto. Então, o que é que você observa nessa forma que você entendeu os cânticos, também é identificado aquele hino lá que você falou de Paulo, o cântico lá em Crônica, os cânticos que aparecem, o cântico de Moisés, os próprios salmos. Então eles têm essas divisões diferenciadas para mostrar que trata-se de padrões diferenciados da própria Bíblia. Então, tem lugar que você está vendo lá como histórico, você vai lá, pega os relatos de Lucas, lê como documento, você vai lá para os livros índigos, folinários, você vê com formatações diferentes. Então, a Bíblia tem essa mistificação que é interessante, da linguagem e do próprio estilo de escrita. Agora, pastor, nos originais já veio com essa divisão ou foi os tradutores que colocaram? O original os originais não tinham capítulos, não tinha. Tudo era mais complexo. Por exemplo, a poesia hebraica, lá vai de novo a poesia. Você não identifica lá poesia, não. Você vai ler o texto e vai entender as figuras apresentadas que não tem ligação com a realidade, e sim com uma linguagem, uma figura de linguagem que traz o entendimento do estilo poético. Então porque você não vai encontrar na rima, não vai encontrar na formatação pela métrica, no livro é normal. Então eles tiveram esse discernimento para fazer essa divisão. Por exemplo, é aqui no cântico, né? Que aqui está aqui esposa, aí vem coro, esposa, isso, tal. Isso. Os tradutores que tiveram esse discernimento. Identificaram quem fala e aí identifica. E aí, fez a que divisão. você pode encontrar esposo ou pode encontrar noivo, tá? São essas questões. Alguma dúvida? O senhor está com cara de dúvida, não tá? Tá nem me vendo? Tá com dúvida, tá olhando para mim, não está me enxergando. Vamos lá, gente. Perguntas para a gente responder. A cara dele. Eu anotei aqui acho que foi na segunda aula. Sobre o que você entrava na vida de Jesus, né? Sim. Aí o senhor citou, né? A preparação, a manifestação. 5 a Bíblia em 5 palavras. Sim, e o salvo que eu não consegui anotar. Não conseguiu. É a explicação, a preparação. Eu sei que estava preparando um pouco para a vida de Cristo. Assim, essa explicação, eu poderia repetir novamente? Manifestação, preparação, explanação. Pergunte o que não tem que o pessoal responde. Vai lá. O que é que você anotou, o que é que você não anotou? Eu não recebi explicação, mas é porque eu já tinha entendido, né? Sim. Mas assim, manifestação mesmo. A primeira palavra é. Preparação. Me fala de quê? Da preparação do povo para a vida de Cristo. Para uma nação e da nação a vida de Cristo. Então, a segunda palavra é o quê? Quem se manifesta ali? Quem se manifesta nos evangelhos? Vai, hein? Jesus. E se sabia que ele não respondeu antes, mano? Jesus manifesta, ele se manifesta nos evangelhos. Entende? Então a manifestação é os evangelhos, uma biografia de Jesus que registra o surgimento daquele vive da nação escolhida. Então a preparação foi Do velho, e a partir do novo tem a manifestação. o novo é a partir da manifestação. E aí tem a propagação. Propagação é o quê?
Propagação é que livro? Atos. Fala sobre o quê? A inauguração da igreja, a expansão, a missão, tá? Os propósitos da igreja. Diga mais. Não. Como? Então corrija aí. Apropriação. Apropriação. O que é apropriação? Apropria o que? A quem? Isso é importante, que lá na frente alguém vai perguntar isso, tá? Ao quê? O que é que aplica a vida da igreja? Se você não tem essa sequência, vai ter dificuldade para responder lá na frente. A apropriação, ela falou a vida da igreja. O que é que você aplica à vida da igreja? Na vida da igreja ou na vida pessoal? Ensinamento do Evangelho. O ensinamento de quem? De Cristo. Então, os ensinamentos de Cristo nos Evangelhos é aplicado à vida da igreja nas epístolas. Essa é a sequência lógica. Pelos apóstolos, né? E fica longo demais, né? Mas já subentende-se que é pelos apóstolos. Se eles que escreveram, então, é eles que aplicam a igreja. O que mais? Relação ao Apocalipse. Eu acho que tá. Tá bom? Sim. Explanação. Na apostila? Não, mas não. Acho que foi o corretor que entendeu errado. Mas é a apropriação. Ok? Então, apropriação é apropriação, tá? Acho que o corretor terminou a gente não vendo isso. E qual é a outra palavra? A última? Revelação. A consumação, sim, porque lá tudo é consumado. Mas, sintetizando, do entendimento das 5 palavras, tem a ideia da revelação. É porque em Apocalipse você tem 2 sentidos. Você tem o sentido da consumação, porque lá todas as profecias são cumpridas, e você tem a essência da ideia da revelação, que ele revela todos os mistérios contidos na Bíblia, justamente apontando para o futuro. Não acredito, mas a ideia da explanação seria a apropriação, e a consumação é o entendimento do Apocalipse. Ali no canto. E nessas 5 palavras ele aparece como revelação. Então a ideia é revelação. Ok? Vamos lá, mais perguntas. Fechado, Rafaela? Agora vamos lá, perguntas. Pela velocidade que vocês estão me perguntando. Se tiver, tá aí. Eu estou percebendo que vocês estão entendendo muito bem a apostila, o material, né? Sobre o livro Apócrifo, quando ele traduziu a Bíblia, foi nessa tradução que eles tiraram quando eles traduziram a Bíblia, né, para o 70, foi aí que eles tiraram esse livro apócrifo, ou foi nessa época não tinha ainda? Foi o que acrescentaram, acrescenta-se a partir daí algumas ideias, surgem a partir daí. A partir daí surgem alguns apócrifos. Porque na tradução de Jerônimo, tem algumas coisas que ele começa a ficar confuso porque está na Septuaginta, mas não está nos originais. Aí ele traz essas. A partir desse momento, eles traduziram, eles acrescentaram esse livro, e depois como é que eles fizeram para depois tirar? Não, a gente está falando da questão de Lutero.
Tá? Depois da reforma é que ele tem essa enxugada essa seletividade dos livros canônicos, realmente canônicos. Né? Ok? Podemos já aplicar a variação? Você vai ver que agora eu estou tendo as dúvidas que vai vir lá, né? Então vamos embora. Tem que fazer que eu Ok. Mais alguma coisa? Como e quando a escrita teve a sua origem? Escrita de Juros. Eu vou facilitar essa pergunta sua com a Septuaginta. Tá? A Septuaginta foi escrita por quantos homens? 72. Quantos homens? Em quantos dias? 72. Como? E em que lugar? Na Grécia. Se fosse cidade, seria Alexandria, né? Alexandria. Que na verdade ficava no Egito, né? A gente está dizendo que ficava no Egito. Alexandria lá, se eu não me engano. Os crentes que separou os 70 foi que chamou Deus e lá. O lugar que foi escrito Se eu não me engano, era foi lá. no Egito. Não, é porque Alexandria era a capital fundada E aí? pelos gregos. Vamos ver se foi mesmo? Vamos lá. Identifica aí. Hein? Então acertei por osmose. Foi para o grego. Pelo menos II, para a associação. Mas que temos mais aí? Professor, Oi. foi por causa do capítulo, não tinha que ser do Egito ou não? Tem nada a ver. Não. Aí a questão é porque a biblioteca de Alexandria, a proposta era fazer uma biblioteca que fosse a maior do mundo, e aí quando terminou, Demétrio, que era o responsável, responde foi perguntado para ele quantos livros tinha, ele falou: tem 200.000 títulos, livros traduzidos no grego, ou seja, tudo que havia de melhor na época. E aí perguntou o seguinte: existe algum livro que poderia estar traduzido no grego e de repente ficou fora? Aí eles falaram: tem um livro aí que é o livro dos judeus, então, mas o livro ele é muito fragmentado, é muito diferente, não é composto num volume só. E esse livro também tem dificuldade de tradução, porque precisaria que alguém tivesse habilidade no grego e habilidade na língua original. Ele falou: o que é preciso fazer? Então, o senhor teria que mandar uma carta ao sacerdote para que ele liberasse os originais e homens correspondentes capazes, né, a ponto de fazer essa tradução. Aí ele manda a carta para o sacerdote seleciona, ele pega uma quantidade de pessoas, aliás, pede pessoas para que ele traduza, e o sacerdote seleciona 6 homens capacitados de cada tribo para essa tarefa. Então somam os 6 homens de cada tribo, dá um total de 72 homens que levam os originais para lá, com a condição de que quando ele fosse traduzido, terminasse a tradução, ele mandasse de volta os homens e os originais.
Então assim foi feito. E quando terminou a tradução, foi precisamente com 72 dias. Então por isso 72 homens em 72 dias traduziram a Bíblia para a versão Septuaginta, que não era Septuaginta, porque não tinha título ainda, até que alguém ficou conjecturando qual era, que título daria. Então, como eles coincidiram 72 homens em 72 dias, então eles arredondaram para, tipo, 70 homens, 70 dias, traduziram a Bíblia. Jogou a versão dos 70. A Septuaginta é 70, então 70 é arredondado. Só que para vocês que estudam, não faz referência apenas a 70 homens, mas a 72 homens com 72 dias. Alguém pode até dizer, não, a Bíblia foi traduzida por 70 homens em 70 dias, uma forma apenas arredondada. Quem escreveu, diga. Mas, tipo assim, se alguém falar que foi 70 e quiser discutir, como é que eu vou provar que foi 72 dias? Mostra o material que você tem, irmão. Qualquer dúvida, não ligar para mim, que eu vou ligar para outro. Mas alguém pode falar 70 por essa razão. Porque alguns números, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, alguns números antigamente eram arredondados, então não tinha precisão. Tá? 1000 homens, 70, por aí vai. Então, a gente falar 70, 70, 70, tem pessoas que colocam aquele 70 na cabeça e como se fosse absoluto, né? Mas na hora de responder uma questão, porque na verdade esse conceito que o senhor trouxe, por exemplo, para mim é novo. Eu, ao longo desses anos, eu vi vários livros, tenho um livro em casa, e não vi esses detalhes dos 72, nem essa questão que o senhor falou que vieram 6 de cada tribo e tal. Então esse conceito que o senhor trouxe, pelo menos para mim, foi algo novo. Sim. Então aí já é coisa boa, aí já faz diferença, coisa boa. Diga. Estou ouvindo. Ah, sim. Eu falei em outra ocasião, isso aí também leva muitas dúvidas. Alguém até pode não aceitar, não é muito radical nisso. A dúvida apresentada com relação às parábolas é porque a parábola em si, para ser parábola, ela não contém local e nem nome próprio. Entende? As parábolas, um certo homem, um certo lugar, uma certa pessoa. Então não tem definição de lugar e de pessoa, nome próprio. Quando você vai para a parábola do rico e Lázaro, você tem local, você tem nome, e aí isso desqualifica de parábola. É essa a questão. Entende? Então toda parábola, no caso, é impessoal. Ela impessoal, não tem nome próprio, não tem lugar. Aí outra coisa que eu não sabia. E aí quando você vai para a parábola do rio e Lázaro, você descobre que na verdade acontece ali uma exposição doutrinária, tá? Uma figura de um cenário que descreve uma exposição doutrinária, que fala sobre a questão do pós-morte, comunicação com os mortos vetada, e mudanças, privilégios e benefícios. Por exemplo, ele descreve quando o Lázaro morre, como é que ele é transportado, por que ele é transportado. Quando o rico morre, como é que é o processo de translado do rico, é diferente do Lázaro. Então, esse conceito doutrinário apresentado nessa história do Lázaro desqualifica a parábola. A questão está aí. Mas pouca gente discute esse ponto. Tá? Só para você ficar sabendo. Rapaz, Foi? é forte isso aí, ó. Não dá nomes em lugar. Esse texto aí ele está dando nome. Está dando nome. E fala de assuntos que você não encontra muita figura, assunto assim, muito detalhista, né? É doutrinário detalhista. É forte. O senhor falou outro dia que tem três manifestações da Bíblia: a divina, a humana e a satânica. Eu não me lembro que eu falei manifestação.
Eu não falei manifestação. Eu falei que existe a linguagem, né? Quem fala, na verdade, não é nem a linguagem, é quem fala. Então fala Deus, fala Satanás e fala o homem. Deixa eu só esclarecer aqui. Quando eu falo isso, algumas pessoas se sentem afrontadas, atingidas pela frase ser muito pesada, tá? Porque nossa Bíblia sagrada não poderia ter nem o homem falando, quanto mais Satanás. Só que quando aparece Satanás falando, ele não fala de forma influente, ele fala de forma registrada. Se registra o que ele fala para se entender qual é a estratégia de influência que ele tem, e não de forma predominante. Tá? Acontece lá quando ele fala com Deus junto os filhos, lá no capítulo 5 de Jó, tá? Fala a descrição dele, a forma como ele fala lá no capítulo 4 de Mateus, né, tentando Jesus. Então é nesse ponto, ali é ele falando, ou alguém falou assim, não, mas ali é alguém falando que ele falou. Ok, mas no geral não está dizendo que quem falou, está dizendo que foi ele que falou. Então essa é a questão, ele não fala de forma influente, predominante, soberana, não, entende? Apenas para entender. Do jardim, a mesma capítulo 3 de Gênesis, entende? Então ele fala, se você for para os personagens da Bíblia, por exemplo, você vai perceber que o primeiro personagem é Deus, Trindade, e o segundo personagem é Satanás, pela forma de ordem. Depois o terceiro homem, aí vai vir as coisas, entende? Essas classificações que a gente tem entendimento. Isso não desclassifica a Bíblia em nada, pelo contrário, dá a ela um poder extraordinário, capaz de até pontilhar o inimigo, né? Sem medo de afronta. Diga lá. No caso do Gadareno, é ele falando ou é uma narrativa? Ele quem? Eu não sei qual é o entendimento, por exemplo, da narrativa e da fala, entende? Não sei qual a diferença a gente teria nisso. Porque quando a gente fala uma narrativa, você fala uma narrativa, você fala que ele falou, segunda fala uma narrativa e não fala o que ele falou, aí fica dentro da narrativa. Mas eu acho que quando você fala uma narrativa, você descreve a fala de alguém, eu não sei como é que a gente entenderia isso, se estaria dentro de uma narrativa ou se estaria dentro de uma fala, sabe, direta. A não ser que fosse feita uma suposição. Suponhamos que ele falou, aí ele não falou nada, porque não tem registrado. Mas se não é isso que ele falou, eu acho que aquela fala ali não foi talvez o sono, né, dele, mas o que foi dito foi por ele. Entende? Eu acho que nesse ponto aí que a gente está falando. Sim. Ali é Pedro falando, Pedro fala, mas Jesus repreende o inimigo, porque demonstra ali que o que Pedro estava falando estava impulsionado por uma força estranha, que também nos traz uma missão extraordinária, tá? E essa missão nos demonstra o risco da batalha espiritual que nós desconhecemos, entende? Então, na batalha espiritual, a gente descreve lá, a gente percebe o que Paulo detalha em Efésios 6, são coisas que nós passamos desapercebidos, né? Uma hora você está falando com uma pessoa, outra hora você está falando com alguém que está influenciando a pessoa. E Paulo diz, sua guerra não é contra a pessoa, é contra potestades. Não, você não está vendo potestade, você está vendo pessoa. Então o que você tem que fazer? Tem que ter discernimento para ver quando é que a pessoa fala e quando é que a pessoa está influenciada pela potestade. Então essa expressão que Paulo descreve no capítulo, que aplica essa experiência para nós, é a mesma descrição dita por Jesus sem detalhes. Ele apenas olha para Pedro e diz para trás de Satanás, não dá nenhum detalhe. Quando você vai lá para capítulo 6 de Efésios, aí você percebe o detalhe, né, a riqueza de detalhes que Paulo dá para você entender essa influência que Pedro sofreu, que é uma influência sutil. É por isso que o que é que a gente precisa entender? Eu já falei isso em algumas ocasiões, em palestras de família, eu cito muito isso, né?
que às vezes nós subestimamos a capacidade dos inimigos da cruz, subestimamos e não percebemos a sutileza. Aí nós deixamos os nossos filhos ver imagem, que por trás da imagem tem uma influência que vai mudar o conceito da criança, entende? A gente deixa o adolescente, não, o adolescente deixa lá, mas aí a gente percebe que a hora que você quer conter, você está dando expansão ou legalidade para uma influência outra. E aí quando lá na frente você quer fazer a devida correção, você já perdeu a devida autoridade. Então as trevas têm uma sutileza muito grande para influenciar. Aí o que é que acontece? Às vezes você está na igreja falando com o irmão e o irmão te dá uma resposta que aquela resposta sofreu a influência do inimigo. Ele é crente, é batizado, vai para o céu, mas naquele momento sofreu influência. Algumas pessoas chegam ao ridículo de dizer que Pedro não era convertido, porque numa determinada ocasião Jesus mandou Pedro se converter. Não vamos a tanto, nós somos estudantes da Bíblia. Então, a ideia, por exemplo, que ele fala assim, quando tu te coloca, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu intercedi. Quando tu te converteres, vai, está vendo, irmão, até Pedro não era convertido. Não, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está dizendo que ele apresenta uma situação para Pedro, Jesus apresenta a Pedro. Quando você tiver esse entendimento, você vai lá e ensina a igreja. Aí quando Pedro teve esse entendimento, tem? Em Atos? Quando Pedro teve esse entendimento, né, dessa capacidade que Satanás tem de se andar com a pessoa, quando ele teve esse entendimento, ele foi lá para a carta dele e escreveu, olha o que ele escreveu, diz assim, maridos, trate a sua mulher como como vaso, alguém chegou lá, como vaso mais frágil, porque a contenda de vocês, a discussão constante, os conflitos, vai impedir a sua oração. Olha o reflexo do entendimento que ele teve lá de Jesus. Parece ter sentido. Ele falou, você discutiu aqui, aí vai lá, se ajoelha e ora. Tua oração não vai subir. Por quê? Porque houve um impedimento aqui. Se vocês são unidade e vocês entram em conflito, você não tem pureza suficiente para impulsionar a sua oração até o trono. Ela pode ser impedida. Sim, no outro aspecto ele mostra como é que você deve impedir isso. É você se opor, né? É você se opor. Então às vezes tem uma cena, né? Eu me lembro, eu estava outro dia conversando com um determinado irmão, ele falou assim, ele falou, eu sou esquerda e não tenho nenhum problema com isso. Eu voto contra quem vota a igreja, porque a qualquer momento alguém vai fazer isso, ok, só que eu não vou fazer isso. Mas a igreja vai ser perseguida, só que eu não vou facilitar isso. Isso também não vai impedir, o meu trabalho não vai impedir que ela seja perseguida. Só que não vai ser por mim que ela vai ser perseguida. É essa a diferença. Não vai dar legalidade, né? Quando você facilita para que a igreja seja perseguida e você foi um daquele que contribuiu, só porque ela vai ter que ser, aí não tem sentido. Então eu preciso que eu tenha essa consciência. Se eu tiver essa consciência, ela vai ser perseguida, muita gente vai morrer, mas que não seja eu o contribuinte nisso. Essa é a questão. Aí o que é que ele diz aqui? Ele fala o seguinte, nesse aspecto aqui, ele fala, você precisa resistir. Se você resiste, você se opõe. E aí, pelo menos naquele aspecto, você sai vencedor. Se você se convencer disso, vá lá e explique e ensine a outros que eles podem fazer da mesma forma. Então, a esfera espiritual,
ela vai existir sempre, a batalha espiritual vai existir sempre. Quando a gente está trabalhando batalha espiritual, tem alguns aspectos que a gente entende o seguinte: tem crente que não quer ter problema com o diabo, não quer ter problema, um bocadinho. E o que é que ele faz? Ele não jejua, não se consagra, não entra em guerra espiritual para não ter problema com o diabo. Isso se lembra uma historinha interessante, né? Diz que tem uma época aí, uma situação na igreja lá do interior, estava tendo aquele carnaval, e aí um homem, coincidentemente, se veste de diabo para ir brincar o carnaval. Quando ele está na rua, chove, e aí ele corre para dar chuva, escolher da chuva e fica perto da igreja. Nesse meio tempo, falta energia, olha que situação. E aí está lá na frente da igreja. Já estou imaginando já. Nesse meio tempo, daqui a pouquinho, cheia de energia, quando o pessoal fica alvoroçado, que olha para a porta, está lá o diabo. Aí corre todo mundo da igreja. E ele fica assustado porque estão correndo. E tem uma irmãzinha que vai lá perguntar à irmãzinha: o que fica acontecendo? Está todo mundo correndo. Falou: olha, seu diabo, não faça nada comigo. E até nem gostava quando o pastor falava mal do senhor. Tem gente que é assim. Compartilha para não, eu nem gostava quando o pastor ficava falando mal do senhor. Então tem gente que para não entrar na guerra termina se alinhando, né? A gente tem interesse em cuidar, né? Sim. Exatamente. Aí deixa de ser protestante. Diga aí. Ele vai estar convencido, né? O converter é estar convencido, ou seja, ele entender essa dimensão, como funciona, e aí ele vai lá e testifica e fala para os irmãos: olha, a situação é essa. Então, não só aconteceu na carta dele, não aconteceu em Atos, como as pessoas dizem que em Atos, o Pedro estava preparado, o Pedro não falava tanto, aí começa a falar, depois da discussão. A preparação dele ali estava pronto, alinhado dos dois ou na carta que ele escreveu? Não, eu não estou diferenciando ato dos apóstolos nem a carta. Eu estou diferenciando o amadurecimento de Pedro. Isso, eu estou te perguntando, ele estava maduro aí só quando escreveu a carta? Não chega a esse ponto, porque a carta cobre 30 anos da igreja. Em 30 anos da igreja, a carta já estava sendo escrita, entendeu? Os primeiros 30 anos da igreja é registrado pelo livro de Atos. Então não faz muita diferença, não. Então, inclusive, ele chegou tanto a esse entendimento que o senhor falou, que ele diz aqui, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, ruge procurando quem devorar. Então, onde está? 1 Pedro 5,8. Ó, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Lê aí, o pessoal lá de trás. 1 Pedro 5,8. Ele já tinha sido. E ele também já tinha sofrido dessa influência, tanto naquela questão quanto em outras. Por exemplo, numa bem sutil, né? Aquela coisa sutil. Jesus disse assim: olha, vai me aqui o 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Aí, ó, Jesus estava falando o que é que ia acontecer de ruim com ele. O filho do homem vai ser preso, vai ser humilhado, as ovelhas ficam desgarradas. Falou: Senhor, deixa que isso aconteça, não permita que isso aconteça. Ele falou uma coisa demais? Não. Uma coisa muito comum, muito normal que qualquer pessoa diria. O problema é que, movido por essa brecha emocional, estava uma intenção maligna. Vai impedir Jesus de cumprir. Jesus foi muito radical nisso. Não pelo fato de que aconteceu, eu acredito que pela missão que nós precisávamos ter. Porque hoje a gente está vendo muita coisa sutil na TV, muita coisa sutil que a gente está permitindo, que a gente não vê mal nenhum. Só que, o mesmo exemplo aqui, rapidinho, antes de você ver, eu vou falar aqui rapidinho. Quando surgiu lá na década de 60, quando surgiu a vestimenta unissex, que mal tinha nisso? Vestir uma roupa, você pode ser só para homem ou só para mulher. Mas aí já vem a ideia de ser homem e mulher, pode vestir a mesma roupa. Que mal tinha nisso? Aparentemente, os radicais, não pode. Se for homem é homem, se for mulher é mulher, não pode. Com o passar do tempo, hoje vocês sabem a diferença que se está fazendo.
A sutileza foi criando espaço, né? E hoje você não pode nem criticar. Imagina. Entendeu? Antes que era uma roupa bonita, agora você não pode nem criticar. E já tem outros lugares aí que já estão ensinando a criança de forma diferenciada, né? Para que elas incitam órgãos que elas não sabem ensinar. Quer dizer, é uma forma de você acabar com a estrutura familiar, com o temor a Deus. Quem há um tempo atrás tinha coragem de roubar um crente, entrar numa igreja? Sem comentários. Próxima pergunta. Achou o texto? Obrigado. Quer que diz aí o texto que a Dilton leu agora? Cumpriu com o que Jesus disse? Cumpriu. Outra ocasião, alguém disse aqui que Pedro estava no barco, aí ele se encontra com Jesus, e aí, quando viu o milagre acontecer, ele se sentiu digno de estar perto do mestre e caiu na água, porque estava nu. Nu ou sem camisa? Entendeu a questão do arredondado? Então são esses pontos, né? E outras coisas mais. A gente tem que ter esse cuidado para não ser radical, não ir ao pé da letra. Eu já falei que a Bíblia é um livro muito pequeno para um volume de informação que ela tem. A mesma coisa, pastor, quando disse que Jesus foi crucificado nu, então ele não estava literalmente nu, totalmente nu, ele estava semi-nu, né, despido, né? Mas... Não entendi não, Rafael, fala mais alto. A parte nu. Diga lá. O nu na Bíblia, a gente está entrando em dia que é literalmente nu mesmo. Sim. Pois é. Bom, é um entendimento que a gente tem, não tem sentido ele estar nu, né? Não tem sentido. Aí tu falou de entendimento da causa, que era o... Então, como é que ele está na família? Não, estou dizendo para o entendimento nosso, né? A questão do profeta que andou 3 anos nu como? Sem nada? Vai ser muito radical, né? O jovem que fugiu e alguém segura o lençol e sai comigo. Sim, eu acredito que não, né? Você entende a questão? É porque também é a questão da vestimenta, da época. Então você se associa tudo isso para ter um entendimento e não literalizar o texto. Entende? Porque termina trazendo dificuldade. Porque a leitura que você tem de um comportamento do Velho Testamento, do Velho Testamento, é uma leitura diferente do Novo Testamento, que é diferente dos dias de hoje. Então você precisa ter esse entendimento para ver até onde é passível. Outra questão que o pessoal confunde muito, estou falando Bíblia no contexto geral, tá? Aí, outro dia alguém estava me perguntando como é que se explica que Jesus desceu e pregou o Evangelho aos presos em prisões. A Bíblia não diz que ele pregou o Evangelho. A Bíblia diz que ele pregou, mas não o Evangelho. Pregar ou apregoar é você dar um grito de vitória. É você demonstrar que quem manda é você. No caso foi Jesus. Então, no lugar que só tinha mortos, ele aparece vivo. Entende? Então o que é que ele faz? Ele está dizendo para todo mundo que ele é superior à morte. Ei, glória. Ele tem a chave, não é que ele foi lá e tomou a chave, é que ele tem o poder de voltar à vida. Então essa é a demonstração. Mas para você entender poder, você entende com chave. É por isso que dão muita chave em alguns cultos. Eu falo sério, vocês ficam rindo, né? Diga. Professor, a gente sabe que o livro canônico foi o autor de Deus, né? Para regir a humanidade. Sim. Né? E os apócrifos, foi para origem de conhecimento ou tem alguma procedência maligna aí para tentar... Você estava quando eu expliquei isso aqui, não, né? Alguém ajuda aí? Os apócrifos, como surgiram os apócrifos? Eu já falei isso, acho que toda aula eu repito isso. Período interbíblico surgiu muito a finalidade. Vamos Vamos lá, hein? Porque a igreja católica queria se
Mas aí, não, aí é para entrar na relação. Mas como é que surgiram os apócrifos? Eu acho que todas as aulas, desde a primeira, eu venho falando sempre isso. Vamos lá. Foi no período que Deus deixou de falar. Como? Foi no período que Deus ficou Ele está dizendo que foi o período que Deus ficou em silêncio. E aí os homens queriam... Ficaram ansiosos com vontade de ouvir Deus falar. E eles começaram a E falar. aí, rasgaram o verbo. Igual aquele culto, quando o irmão não está muito inspirado. Diz, Deus está me dizendo. Começa a contar a história. Foi Deus que me disse agorinha, acabei de ouvir. Antes era fax, agora é e-mail, daqui a pouquinho pode ser bis. Então ficou como história, só, né? Não como... Isso, entendeu a questão? Então a vontade de ouvir Deus falar, terminavam falando em nome de Deus. E acabou também que nessa avidez de querer falar por Deus, veio muitas doutrinas que não condizia com o que estava sendo escrito antes, que era realmente inspirado. Veio doutrina da reencarnação, veio várias outras coisas misturadas nesse meio apócrifo aí. Isso. Aí veio muita coisa misturada. Então aí eles discerniram que está misturado. Porque está no livro. Tem a ver também que está nos dois livros, né? Não, está escrito aonde? Macabeus. Em primeiro e segundo Macabeus, exatamente. Como ele já tinha uma certa influência judaica, e era proibido ele justamente aceitar isso. Ora, porque é o seguinte, existia na época, né? A igreja estava dividida, então tinha muitas questões que estavam em discussão. Inclusive esses pontos. Quando Martinho Lutero rompe com a igreja tinha a chance de ou se ajustar com Martinho Lutero ou se opor. Entende? É parecido com a disputa política. Então ela está fazendo um trabalho, vamos imaginar que seja um trabalho bom. Se alguém for aliado dele, vai dizer o quê? Que o melhor é ele. Se alguém for opositor, vai ter que dizer coisas ruins ou inventar. Entendeu? Porque senão não seria diferente. Não fez nada que não presta, não fez nada, a cidade está abandonada, ninguém. Quer dizer, verdades ou mentiras não importa, tem que se opor. Então, na igreja, ela tinha a chance de concordar com Lutero ou transformar Lutero em um desertor da verdade, em uma seita, porque estava saindo do ponto original, e aproveitou nesse ponto para acalmar a euforia de alguns, aceita os livros que estavam sendo questionados na época. E aí entram-se as ideias, e aí, o que acontece? Aí rompe de vez. Quem não queria essa ideia vai para Lutero, e quem estava em dúvida ou aceita, fica com a igreja. Essa foi a questão. Olha, você tem uma outra situação. No outro dia apareceu um grupo que estava falando que era pecado o crente guardar foto de pessoas que morreram. Não pode, já morreu, não pode. Outro diz que outro já estava achando que foto era pecado, porque é a imagem de quem já não está. Aí vai um monte de situações que precisa de um lugar como esse para a gente sentar e ver o que a Bíblia realmente diz a esse respeito. Né? Com relação às igrejas, a gente percebe que tem igreja que aceita a imagem de escultura e outra igreja, a mesma católica, aceita os retratos em alto relevo, uma cera e também a música. Quer dizer, tem essas diferenças. Temos pessoas na nossa igreja que também faz diferença. Por exemplo, outro dia eu estava numa igreja, estava um pessoal querendo que eu orasse pela peça de roupa, pela foto. Eu posso, se você trouxer a foto
eu não vou orar pela foto, mas eu quero ver a pessoa para assim, eu abençoe essa pessoa aqui que eu estou vendo aqui na foto, entende? E vou orar, vou visualizar ela e vou pedir por ela. Se eu não tiver esse entendimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração pela foto, vou ungir a foto, tá? Como se a foto fosse a pessoa. Aí eu vou estar fazendo quase um semelhante à ideia foi como a igreja foi fugindo das origens. Fulano não pode vir, traz uma foto, é um problema íntimo, traz uma roupa íntima, é um problema lá atrás, você entendeu? Traz o que ela veste, aí vai para a encruzilhada, aí o outro lá faz a mesma coisa, você tem que saber o que é quem é quem. Então, eu explico o seguinte: se você vai trazer uma foto, alguém chegar e dizer assim, ora aqui por essa carteira profissional que eu preciso de emprego, então eu vou orar por você. Agora eu posso apresentar a tua carteira. Senhor, a carteira profissional dele está aqui, sem nenhuma assinatura. Senhor, faz com que honra ele, a fé dele, faz com que isso aconteça. Entendeu a questão? Eu não posso canalizar minha oração na carteira, senão ele não fica abençoado. Sim. Pronto. A questão, o pastor lembrando a questão do óleo. O assunto aqui não é, nem comenta isso, é só entre a gente, tá? Não comenta nada. Mas vamos lá o seguinte: a nossa igreja, no contexto geral, a igreja tem óleo ungido ou óleo para ungir? Eu estou meio confuso. Óleo para ungir. Óleo para ungir. Mas veja alguém chega assim, me dê um pouquinho de óleo ungido. Não tem óleo ungido. Porque a unção, nós ungimos o óleo para aquela ação imediata, entende? E você tem que, às vezes já aconteceu em lugar de você fazer oração, pessoal, fazer uma oração, mas não tem óleo ungido, como é que vai fazer? Bom, é mais importante que o óleo ungido é a oração, né? Agora, o que o óleo ungido faz naquele aspecto? Ungido para aquele ponto, né? Para aquela ação. Faz o complemento do cerimonial. Você pega o óleo e unge a testa da pessoa, não é o lugar do ferimento, não é o lugar, porque é muito constrangedor, você não sabe qual é o problema, e você vai seguir uma regra geral que não vai atender toda, então segue pela orientação, unge a cabeça, a fonte. Por quê? Porque você ungindo a cabeça, você domina o corpo inteiro. E você unge o óleo como símbolo do Espírito Santo derramado sobre quem está submisso à sua vontade. Aí resolve o problema, tá? Mas se você, por exemplo, pega aquele óleo, ungiu para aquele ato, e você pega ele e dá para a pessoa levar para casa, ungir a parede, o banheiro, a panela, botar no feijão, sei lá, alguma coisa, pode até fazer isso. Mas não é um propósito bíblico. O propósito bíblico é ungir a cabeça sobre o corpo, e a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo. Aí então o que vai acontecer? Fulano pode pegar o óleo, não vai nem para a igreja, mas já manda alguém pegar o óleo e já traz para casa. Pode receber bênção? Pode, porque a fé é inexplicável, mas o propósito não é esse, entendeu? Ô pastor. Pastor, o livro que entra, diga lá. O livro que entra, capítulo 30, verso 38. Não girar com ele a carne e fareis outros semelhantes conforme a sua composição. Santo será santo para vós. O homem que compuser tal perfume no meio, ou que dele puser sobre um estranho, será culpado sobre o seu pó. Então quer dizer que pode ser ungido estranho, mas pode fazer oração pelo enfermo do conjunto da igreja. Pode ser feito? Porque alguns aspectos do Velho Testamento têm ligação direta com o cerimonial, né? Por exemplo, no Velho Testamento as pessoas eram ungidas em lugares diferenciados do corpo, né? Da ponta da orelha para ouvir melhor, na ponta do dedão da mão para poder trabalhar bem, no dedão do pé para caminhar. Então tinha esse simbolismo todo, entende? No Novo Testamento ele vai para a cabeça e subentende-se a submissão ao corpo inteiro. Alguém falou, isso aí é errado fazer, não é recomendado, né? Outro dia eu estava num lugar, o pessoal estava querendo que orasse pelas rosas para que fossem distribuídas. Não tem sentido. Se eu for orar, a oração não vai funcionar. Porque eu não creio nesse ponto. Não, mas ore, bote a mão. Meu irmão, não vai bater comigo. Entende? Não vai funcionar. Na verdade, agora, se você quiser que ore pelas pessoas que vão vir, mas qual é a função de eu pegar uma rosa,
orar, ungir a rosa e dar. O que eu vou fazer com isso? Eu posso estar criando uma probabilidade do amuleto que foi criado há algum tempo atrás, entende? Então eu tenho que exercer até de forma diferenciada. Eu posso ver assim, olha, venha, por exemplo, existem pessoas, existem lugares aí que fazem oração pelos mortos, oração por quem os mortos fazem isso. Mas se você tem uma pessoa em casa, da sua família, está doente, eu posso chamar você e orar por você representando a pessoa que está em casa. Não tem nenhum problema com isso. Na verdade, pastor, Agora eu não posso orar por você para abençoar sua avó que morreu há 10 anos. Isso não vai bater. Na verdade, são essas questões. Na verdade, pastor, é muita influência das igrejas neopentecostais, que tem... Quem trabalha muito com simbolismo para influenciado. Para confundir. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu já ia dizer. Isso. Exatamente. Essa dimensão. Ela quer perguntar aqui. Fale. E quem usa o óleo para expulsar o demônio até? Quem? Quem usa também quer usar o óleo ungido para expulsar demônio. Não, exatamente. Não, óleo ungido não é para expulsar demônio. Não é. Porque aí você se confunde com a água benta. A água benta que se expulsa. Eu não sei, eu não tenho essa experiência, né? Mas diz que a água benta faz um monte de coisas. Né? E às vezes alguém quer substituir a água benta com um óleo ungido. São duas coisas diferentes. Igrejas praticam, pode praticar. É errado, não estou falando que é certo ou que é errado. Estou falando que a Bíblia recomenda ou não recomenda. Entendeu? São apenas essas questões. Volta na questão lá da sutileza de Satanás. A gente estava falando que o adolescente ele assistiu um vídeo que na internet que falando que o pai podia ter filhos com a filha porque na Bíblia estava escrito. Aí ela queria saber como é que ela ia responder para ele. Como é que essa resposta? Sim, que é o seguinte, a pergunta aqui, se o pai pode manter relação sexual com a filha para procriação. Né? No Velho Testamento não havia proibição, porque a proposta era crescer e multiplicar. Mas com o passar do tempo houve-se limites e critérios para que isso acontecesse. Entende? Então o que é que acontece? Então o que é que acontece? Hoje não é permitido nem por lei nem pela orientação bíblica. Né? Há algum tempo atrás, e se você pegar um filme antigo, eu acho que você pensa em algum momento, você pegar um filme antigo, você vê alguém dirigindo sem cinto, você vai ver alguém fumando em qualquer lugar, e um monte de outras coisas. Nos filmes antigos, não tem nenhum problema, porque no tempo atrás não era proibido. Você poderia dirigir sem cinto, andar acima dos 80, não tem nenhum problema. Quando se estabelece lei, se estabelece limite, e a partir daí você ultrapassou a lei, você agora é multado como um infrator. Então o que é que acontece? Muitas coisas, depois de proibidas, a partir dali não pode mais. No Velho Testamento, lá atrás, logo no início, existiam essas práticas, mas era a prática da multiplicação que houve regras para isso, depois foi substituída. Tá? Isso são questões que não devem mexer com a nossa estrutura de fé, porque cada época tem a sua época, tem a sua situação, tem as suas permissões, tem os seus trâmites legais ou infratores. A Bíblia é muito abrangente, então ela alcança os pontos da história passada até o ponto da história moderna. Então, por exemplo, talvez por essa razão que algumas pessoas estão querendo mudar algumas coisas da Bíblia. Aí já é uma mudança diferenciada. Não é aquela permitida pela dimensão, pela dispensação, mas é talvez pelo achismo. Não, a Bíblia não pode mais ter essa palavra, não pode mais ter essa proibição. Aí são momentos diferenciados. Ok, gente? Vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo que a gente conversou muito, mas falou pouco sobre o que está na avaliação. Sugere uma pergunta que pode estar na avaliação, só para ter uma ideia se eu cheguei perto. Uma que pode estar na avaliação.
que é tabu. Poderia estar. Com outra coisa. Eu não trabalho mais com a ideia prática, aquilo que soma, aquilo que é importante, que está no nosso dia a dia, para a gente ter uma noção, sabe, que pode ser aplicado. Hein? Poderia, mas eu poderia trocar isso por linguagens escritas, entende? Por idiomas, seria mais prático. A classificação dos livros? Pode, mas é abrangente. Mas poderia. Diga lá, o que ele falou aqui? Eu ouvi uma voz aqui, mas não gostei. Poderia, mas é muito técnico. Poderia. Não acho que eu vou colocar essas coisas. Oi. Materiais usados, interessante. Materiais usados, se liga. É interessante. Né? Materiais usados, hein? Mas é fácil demais. O pessoal achar que é fácil. Hein? Será? Versões não, mas eu poderia perguntar o que é. Quem escreveu a Vulgata? Poderia também perguntar o que é. Quem escreveu, onde foi escrito a Septuaginta. Eu poderia perguntar isso. Mas poderia perguntar as perguntas, outra resposta também. Também tem outras opções. Pode ter também outras opções. As classificações dos livros também. Abrangentes poderia. Posso até acrescentar isso. Tudo poderia. O que mais? Tudo poderia. O que mais? Poderia, quantos livros tem a nossa OAB? Poderia, ser interessante. Hein? E são também as classificações separadas, onde vai ter o que tem na católica e o que tem na Bíblia. Poderia ser também em forma de quantidade de livros. Poderia ser. Diga aí. Tudo poderia, né? São uma possibilidade, não é? Diga aí, o que é Septuaginta, então, quem escreveu, né? Quantos, aonde poderia, sim. Por que não? Vamos lá que eu estou gostando, estou ficando animado. Poderia. Quantos escreveram, né? Quantos autores, poderia. Por que não? Quantos autores Pode também. Se a ideia for boa, por que não? As composições Da católica da nossa. as composições, os livros que são divididos em poesias. Não poderia não, fica muito complicado. Diga lá. A origem? A origem é vago. Poderia não. Poderia. Talvez não. Não. Complicado. Que é o reaproveitamento. Não, poderia. Poderia ser os principais. Por isso que eu estou dizendo que está muito fácil, até o 10. O quê? A origem do nome Bíblia. Poderia ser isso, poderia ser qual os nomes que a Bíblia dá ela mesma, poderia também. As divisões do texto bíblico? Não poderia. Não, talvez não. Eu acho que não cresce muito. Eu quero ideias que você consiga, sabe, melhorar alguns aspectos, não apenas as questões técnicas. Poderia, que é a Septuaginta, amigo. A irmã já falou, poderia. Vamos lá, estou gostando. Mais antigo e conhecido, poderia, por que não? Porque tem tudo a ver, entendeu a questão? É bem direta, bem facílima. Diga agora. Diga. Adilton tem uma foto de todo mundo aqui, Adilton? E saiu nela? Tirei umas duas aí. Tirou, porque hoje é o último dia. Agora seria interessante tirar uma, todo mundo de frente, o senhor também. Tirar todo mundo. E vocês junto, pronto, pode ser. Porque essa foto é de lembrança, entendeu? Veja que coisa interessante que eu costumo citar.
Mas eu vou falar um negócio interessante. Essa ação de hoje, esse momento de hoje, o agora, nunca mais será repetido. O agora é único. É por isso que é um foto, ele consegue congelar o tempo, a gente não envelhece, não perde cabelo, não ganha barriga, não nada mais. Entendeu? Chamar alguém neutro para tirar foto. Não, eu vou tirar uma, então tira outras. Vamos lá. Mais algumas duas questões aí pra gente. Diga lá. Tirar por sair também. De caracteres? Poderia, mas está muito técnico. Mas poderia. Eu posso acrescentar isso, se vocês quiserem. Porque é um negócio mais prático, que te ajuda a identificar a Bíblia, sabe, a entender a Bíblia, a defender a Bíblia, a conviver com a Bíblia, a ler a Bíblia. Mas aí poderia dar uma confusão na resposta. Qual foi a importância de Jerônimo? Qual foi a importância de Jerônimo? Não, mas ele não falou muito, mas falou o que Jerônimo fez. Aí eu faço demais. Poderia. Como Deus se revela através da Bíblia? Como se revela? Complexo. Pessoal, tem. Vale ponto. O que é bibliologia? É fácil. Agora tem o que você achou, qual a sua posição pessoal, o que você achou de interessante, sabe, alguma coisa ligada a isso, né? Aí seria o prêmio da pessoal, né? Sim, por que não? Né? Quantos autores e escritores? Sim, por que não? Mas às vezes composições da Bíblia. Estrutura e composição. Talvez não ajude na evangelização, né? Mas tá bom. Isso, os idiomas, a linguagem, o personagem. Você entendeu a questão? Não, muito fácil. Ou é? Fácil. Não entendi muito, não. Diga aí. A Bíblia em 5 palavras? Com certeza.